Você vive trocando o kit de embreagem do seu carro e não entende por que isso acontece? Já gastou uma grana no mecânico e mesmo assim o problema volta rapidinho? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Talvez o defeito não esteja no carro, nem na oficina, e sim na forma como você dirige. Muita gente que usa carro manual comete erros todos os dias, sem nem perceber. Detalhes bobos, como um hábito ao parar no sinal ou como você segura o pedal da embreagem, podem literalmente destruir o sistema inteiro e fazer seu bolso chorar. Hoje eu vou te mostrar 13 erros comuns que a maioria dos motoristas brasileiros comete e que podem encurtar a vida útil do seu carro. Aliás, você sabia que tem gente que troca de carro achando que o problema era o modelo, mas na real era só um jeito errado de dirigir que se repetia em todos? Já pensou quantos carros foram trocados à toa por causa de erro humano? Então me responde, você já teve que trocar a embreagem do seu carro em menos de 2 anos? Isso é normal ou sinal de que tem algo errado? Comenta aí, e claro, confere se já deixou o like nesse vídeo, porque ele pode salvar seu carro e o seu bolso. Primeiro erro: usar a alavanca de câmbio como se fosse apoio de braço. Parece bobeira, mas é um hábito que muita gente tem e que, aos poucos, vai prejudicando seriamente o câmbio do carro. Muita gente pensa que deixar a mão ali em cima facilita na hora de trocar de marcha. Só que o que acontece de verdade é o seguinte: ao apoiar a mão na alavanca, você coloca uma pressão desnecessária na chamada garra seletora, que é uma peça interna da caixa de câmbio. Essa pressão constante, mesmo que leve, vai desgastando o sistema por dentro, e você nem percebe até que começam sintomas. Marchas que arranham, dificuldade para engatar e aquele barulho estranho que vem direto da alavanca. Já passou por isso? E olha só, os próprios manuais de montadoras como Fiat, Chevrolet e Volkswagen deixam bem claro que isso não deve ser feito. É o tipo de vício na direção que, com o tempo, vira uma dor de cabeça cara. Quer evitar esse pepino? Simples. Terminou de trocar a marcha, devolve a mão pro volante. É mais seguro, mais correto e evita prejuízo. Inclusive, comenta aqui embaixo se você já dirigiu com alguém que ficava com a mão grudada na alavanca o tempo todo. Aposto que sim. Agora, o segundo erro é tão comum quanto perigoso: deixar o carro engatado e com o pé na embreagem parado no sinal. E aí, reconheceu esse hábito? É como se fosse uma forma de estar pronto para sair assim que o farol abrir. Só que isso, na prática, acaba com o sistema de embreagem. Ao manter o pedal pressionado direto, o rolamento de embreagem, também conhecido como colar do platô, fica forçando o diafragma sem parar. Isso gera desgaste desnecessário e rápido. Quando você começa a ouvir aquele barulhinho chato ao pisar na embreagem, já sabe, vem conta alta por aí. Em média, trocar um kit de embreagem hoje pode custar entre R$ 1.500 e R$ 3.000, dependendo do carro. E não pense que isso acontece só com carros antigos. Muita gente com carro relativamente novo já precisou trocar peças por causa desse simples erro de hábito. Quer a dica certa? Parou no semáforo? Engata o ponto morto, tira o pé da embreagem e, se estiver em ladeira, puxa o freio de mão. Simples assim. O carro agradece, e seu bolso também. Terceiro erro: segurar o carro na subida usando só o pedal da embreagem. Essa é clássica, principalmente entre quem acabou de tirar a carteira. O sinal fecha na ladeira, e a pessoa segura o carro com o pé na embreagem e um leve toque no acelerador, só para não deixar o carro descer. Mas esse costume, que parece tão inofensivo, é um dos que mais detonam o disco de embreagem. O que acontece é que, ao ficar meio pisado, o pedal faz o disco e o platô ficarem se esfregando de leve o tempo todo, gerando calor e desgaste precoce. É como se você estivesse lixando o sistema de dentro para fora sem nem estar andando. Se o seu carro tem sistema de auxílio de partida em rampa, o famoso Hill Hold, ótimo! Ele segura o carro por alguns segundos assim que você tira o pé do freio. Carros mais modernos já vêm com isso de fábrica. Agora, se o seu carro não tem esse recurso, a solução é bem simples e segura. Puxe o freio de mão, engate a primeira marcha, mantenha o pé na embreagem e, na hora de sair, acelere de forma progressiva enquanto solta o freio de mão com cuidado. Isso evita que o carro desça e, ao mesmo tempo, preserva a embreagem. Na sua cidade tem muitas ladeiras? Se sim, comenta aqui como costuma segurar o carro, com o freio de mão ou na base da embreagem. Vamos ver quem já aprendeu essa dica e quem ainda precisa corrigir esse vício. Agora vamos pro erro número 4: dirigir com o pé encostado no pedal da embreagem.
E antes que você diga, mas eu nem percebo que faço isso, eu te entendo. É um hábito que muita gente tem e que passa despercebido. Só que ele pode custar caro. Mesmo que a pressão seja mínima, deixar o pé ali descansando no pedal acaba acionando levemente o sistema da embreagem o tempo todo. E o que isso causa? O disco de embreagem não desacopla totalmente do volante do motor, o que gera atrito contínuo e silencioso, desgastando as peças muito antes da hora. O resultado? Troca de embreagem antes dos 50 mil quilômetros, perda de rendimento, dificuldades na hora de engatar marcha e até aumento no consumo de combustível. Lembra que o papel da embreagem é justamente permitir que você troque de marcha com suavidade, desconectando momentaneamente o motor da transmissão. Se ela estiver constantemente sendo acionada sem necessidade, tudo isso fica comprometido. Por isso, regra de ouro: enquanto estiver dirigindo e não for trocar de marcha, mantenha o pé esquerdo totalmente fora do pedal. Apoie no descanso lateral que a maioria dos carros tem ali no canto esquerdo. Alguns modelos já vêm com esse apoio lateral do lado do pedal da embreagem. É só criar o costume de usar. Se você é daqueles que nem percebe se o pé está encostando ou não, coloque um lembrete no painel por uns dias até se acostumar. Isso pode literalmente dobrar a vida útil do seu sistema de embreagem. Quanto a carro com câmbio automático, temos um vídeo aqui no canal falando só sobre os erros que você nunca deve cometer. Eu vou deixar nos cards e também na descrição desse vídeo, para você assistir depois, ou para compartilhar com algum amigo. Erro número 5. Acelerar com tudo quando o carro ainda está em marcha baixa. Quem nunca deu aquela pisada mais forte na segunda ou terceira marcha para dar uma resposta rápida no carro? Seja para ultrapassar, subir uma ladeira ou só sentir o motor encher. Parece divertido, mas esse costume pode ser um baita veneno para o seu motor. Quando você acelera bruscamente com o carro em baixa rotação, por exemplo, a 1.200 ou 1.500 giros, o motor sofre um esforço muito maior do que o ideal. É como pedir para alguém correr com um peso enorme nas costas sem aquecer antes. Esse esforço gera uma sobrecarga nos componentes internos, como bielas, pistões e até o virabrequim. Além disso, a temperatura interna sobe rápido, o que pode gerar problemas com o tempo, como desgaste precoce ou até falhas na lubrificação. Esse fenômeno é conhecido como batida de pino ou pré-detonação, e ocorre principalmente em motores mais antigos ou com manutenção negligenciada, algo bem comum em carros populares. Então, qual é a forma correta? Simples. Quer acelerar com força? Reduza uma marcha antes. Se estiver em quarta e o giro caiu, volta para a terceira. Assim, o motor trabalha no giro ideal, geralmente entre 2.000 e 3.500 RPM nos carros 1.0 ou 1.6, e a resposta vem mais rápida e segura. Você ganha desempenho, economiza combustível e ainda prolonga a vida útil do motor. Agora, o sexto erro é um clássico entre os motoristas mais antigos ou recém-habilitados: reduzir a marcha toda vez que vai frear. Parece certo, só que essa prática, quando feita o tempo todo, pode acabar detonando sua embreagem. Nos carros de corrida, os pilotos realmente reduzem direto para manter o carro com torque e controle total nas curvas. Mas lá, cada corrida é seguida de revisão completa, com troca de disco, platô, óleo, tudo. Já na sua garagem, se você tiver que trocar a embreagem a cada mês, vai doer, e muito, no bolso. Na condução do dia a dia, o ideal é deixar o freio fazer o trabalho dele. Está chegando numa curva ou num sinal vermelho. Pisa no freio de forma progressiva e, só quando a velocidade estiver realmente baixa, aí sim reduz uma ou até duas marchas de uma vez, se necessário. E sempre que puder, joga o carro em ponto morto ao se aproximar de uma parada completa, claro, com segurança e atenção ao trânsito. Essa prática, além de ser mais suave, também alivia o sistema de embreagem, economiza combustível e reduz trancos desnecessários na transmissão. Inclusive, carros que têm respostas muito melhores quando você respeita essa lógica simples. Erro número 7. Frear sem pesar na embreagem. Esse aqui é tiro e queda para quem está começando a dirigir ou ficou muito tempo longe de um carro manual. A situação é sempre parecida. O carro está andando devagar, você freia de leve, e de repente, o motor apaga e o carro dá aquele tranco seco. Já passou por isso? Isso acontece porque, quando você pisa no freio sem acionar a embreagem em baixa velocidade, o motor e a transmissão continuam conectados, mas com giros diferentes. O motor desacelera mais rápido do que o restante do sistema consegue acompanhar. E como o giro do motor cai demais, ele simplesmente apaga,
e você ainda corre o risco de causar um pequeno acidente se estiver num cruzamento ou ladeira. A dica aqui é simples. Quando estiver diminuindo a velocidade e sentir que o carro já está quase parando, por volta dos 10 km por hora ou menos, pise no pedal da embreagem junto com o freio. Isso desacopla o motor das rodas e evita o apagão. Quem nunca passou vergonha com o carro morrendo no meio da rua que atire a primeira pedra? Não tenha vergonha, acontece com os melhores. Mas agora que você já sabe, dá para evitar fácil. Se essa dica fez sentido para você, confere se já deixou o seu like. Agora o erro número 8 é daqueles que parecem inofensivos, mas podem causar um prejuízo enorme: estacionar em ponto morto numa ladeira. Muita gente acha que puxar o freio de mão já é o suficiente. Mas e se ele falhar? Se você deixa o carro no neutro e o freio de mão cede, mesmo que um pouquinho, o carro pode simplesmente começar a descer sozinho. E não importa se é um carro novo ou velho, esse tipo de acidente acontece com qualquer modelo. Então anota aí a regra de ouro: estacionou numa subida? Deixa o carro engatado na primeira marcha. Estacionou descendo? Engate a marcha ré. Isso cria uma trava mecânica a mais, que ajuda a impedir que o carro se mova mesmo se o freio de mão falhar. E se quiser ir além, vire as rodas na direção do meio-fio. Se o carro estiver descendo, vire as rodas para o lado da calçada. Se estiver subindo, vire para o lado oposto. Assim, se ele se soltar, o meio-fio pode servir como uma barreira natural. Isso é o tipo de coisa que pode parecer exagero, mas é justamente o que evita pequenos acidentes no dia a dia, principalmente em cidades com muitas ladeiras como Belo Horizonte, São Paulo ou até mesmo bairros mais inclinados de Curitiba. Com certeza você já viu algum carro descendo sozinho porque o dono deixou no ponto morto. Se você tem alguma história bizarra para contar, deixa aí nos comentários. Erro número 9. Tentar sair com o carro engatado em segunda ou até terceira marcha. Pode até parecer uma boa ideia para ganhar tempo ou evitar trocar marcha logo depois, mas essa prática é um tiro no pé, ou melhor, na embreagem. Ao arrancar com uma marcha mais longa, o motor precisa de muito mais força para movimentar o carro, principalmente se ele estiver carregado ou se for o modelo 1.0. Esse esforço extra gera um desgaste enorme no disco de embreagem, que tem que trabalhar dobrado para compensar a falta de torque. Resultado: embreagem gasta antes da hora e aquele risco de o carro morrer bem na hora da saída, o que pode ser perigoso, principalmente em cruzamentos ou ladeiras. Essa situação é ainda mais crítica em carros populares com motores de baixa potência. Esses modelos simplesmente não foram feitos para arrancar em marchas longas. Eles precisam do torque da primeira marcha para vencer a inércia inicial. Agora, tem uma única exceção: terrenos escorregadios, como barro ou estradas com muita areia, onde usar a segunda marcha pode sim ajudar a evitar que as rodas patinem. Em locais com muita lama, por exemplo, a arrancada com menos torque ajuda a manter a tração sem forçar demais. Mas fora essas situações específicas, a regra é clara: primeira marcha sempre que for sair com o carro parado. Sua embreagem agradece, e seu bolso também. E agora, o 10º erro: descer ladeira no ponto morto achando que está economizando combustível. Esse aqui engana muita gente, principalmente com os preços da gasolina nas alturas. A ideia parece lógica: se o carro está solto, está gastando menos, certo? Errado. Na verdade, os carros com injeção eletrônica moderna, ou seja, praticamente todos os vendidos no Brasil nos últimos 20 anos, cortam combustível automaticamente quando o motorista tira o pé do acelerador e o carro está engrenado. Ou seja, descendo uma ladeira em quarta ou quinta, com o pé solto, o consumo é praticamente zero. Agora, quando você coloca em ponto morto, o motor precisa continuar funcionando sozinho, o que obriga o sistema a injetar combustível para manter a marcha lenta. Ou seja, você acaba gastando mais sem necessidade. Além disso, você perde o freio motor, que é justamente o que ajuda a controlar a velocidade sem sobrecarregar os freios. E o mais grave, você perde resposta. Se precisar acelerar rápido para desviar de algo ou retomar o controle, o carro vai responder mais lento, e isso pode ser perigoso. Muita gente boa já se envolveu em acidente bobo por causa dessa falsa economia. E além do risco à segurança, você ainda pode forçar a transmissão e o sistema de freios, o que também vira custo depois. Então anota aí: decida com marcha engatada sim, e de preferência, em uma marcha curta, para usar o freio motor ao seu favor. Aliás, se você quer aprender uma dica ninja para economizar combustível sem colocar sua segurança em risco,
eu vou te contar um truque que quase ninguém usa, mas funciona de verdade. E se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal. Erro número 11. Esquecer de trocar o fluido de freio. Pode parecer que isso não tem nada a ver com o câmbio ou com a embreagem, mas aqui vai uma verdade que pouca gente sabe. Em carros com câmbio manual, o fluido de freio também é o responsável por acionar o sistema hidráulico da embreagem, principalmente nos modelos mais modernos. Com o tempo, esse fluido vai acumulando sujeira, resíduos metálicos e até partículas de borracha que vêm do desgaste natural das peças. E aí, o que acontece? A eficiência do sistema cai. Você começa a sentir dificuldade ao pisar na embreagem, ela pode ficar borrachuda, com resposta lenta, e em casos mais graves, até falhar de vez. Esse tipo de problema não aparece de uma hora para outra, mas sim aos poucos. E é por isso que tanta gente só percebe quando o estrago já está feito. O recomendado é trocar o fluido de freio, que também alimenta a embreagem, a cada 2 anos ou a cada 30 mil quilômetros, o que acontecer primeiro. Isso serve para praticamente todos os carros com câmbio manual que circulam no Brasil hoje. E se você nunca trocou esse fluido porque acha que freio tá bom, cuidado! Ele pode estar contaminado sem você perceber. Levar o carro numa oficina de confiança para fazer essa troca custa barato e pode evitar um prejuízo de mais de R$ 1.500 caso o sistema hidráulico da embreagem precise ser substituído. Você sabia dessa? Já passou raiva com a embreagem ficando dura ou falhando do nada? Às vezes, era só o fluido vencido. Agora o erro número 12. Trocar só o disco da embreagem. Esse aqui é um clássico entre motoristas que querem economizar na hora da manutenção e acabam gastando mais depois. Muita gente acha que trocar só o disco resolve tudo. Afinal, é a peça que desgasta mais rápido, certo? Errado! O disco é só uma parte de um conjunto chamado kit de embreagem, que inclui também o platô, ou prato de pressão, e o colar, rolamento de embreagem. Se você troca só o disco, mas deixa o resto velho, o sistema inteiro pode ficar desequilibrado. O platô pode estar com pressão irregular, o rolamento pode estar desgastado e isso vai fazer o disco novo durar muito menos. Resultado, você volta para a oficina em pouco tempo, gasta de novo com mão de obra e ainda corre risco de ficar na mão no meio da rua. Em alguns modelos, o sistema hidráulico da embreagem ainda pode incluir um cilindro auxiliar. Se ele estiver com folga ou vazamento e não for trocado junto, o problema volta rapidinho. Então aqui vai a dica: trocou a embreagem? Faça o serviço completo. Peça para verificar todo o conjunto e, se possível, substitua o kit completo de embreagem. Pode parecer mais caro no começo, mas sai muito mais barato do que pagar 2 vezes. Erro número 13. Usar o freio e a embreagem ao mesmo tempo em pistas molhadas. Se você pensa que isso só é problema em países com neve e gelo, é melhor repensar. Aqui no Brasil, especialmente durante o verão e em épocas de chuva intensa, as ruas se tornam verdadeiras armadilhas escorregadias. Asfalto molhado, óleo na pista e falta de aderência são perigo real, ainda mais para quem dirige carro manual. Muita gente, na tentativa de dirigir com mais cuidado, acaba criando um hábito perigoso: pisar no freio e na embreagem ao mesmo tempo em situações de emergência ou em descidas. Parece mais seguro, mas na prática, isso pode deixar o carro completamente fora de controle. Sabe por quê? Quando você pisa no freio e na embreagem juntos, o motor se desconecta das rodas. Ou seja, você perde o famoso freio motor, aquele efeito natural que ajuda o carro a reduzir a velocidade quando você tira o pé do acelerador com uma marcha engatada. Sem ele, os freios tradicionais precisam fazer todo o trabalho sozinhos. Isso gera mais calor, desgasta as pastilhas e os discos mais rápido, e pode até causar superaquecimento em trechos longos de descida. Além disso, sem a ligação entre motor e rodas, o carro pode reagir de forma instável, especialmente se a pista estiver molhada. Ao soltar os pedais, ele pode dar um tranco, escorregar ou até mesmo perder a direção, o que aumenta muito o risco de acidentes, principalmente em curvas ou vias com má sinalização. Carros populares que não têm controle de tração eletrônico, ou seja, o controle está 100% na sua mão, literalmente. E é aí que entra a importância de saber usar bem a transmissão manual. Aliás, tem quem ache que carro automático é sempre melhor em situações de pista escorregadia. Mas a verdade é que o carro manual, quando usado corretamente, oferece muito mais domínio ao motorista, a não ser que seja um automático 4x4. Mas no manual,
Você pode escolher a marcha exata, usar o freio motor a seu favor e adaptar a condução de forma mais precisa. Então fica a dica: em dias de chuva forte ou pista molhada, reduza a marcha antes de frear. Mantenha o pé fora da embreagem até o momento certo e use a força do próprio motor para controlar a velocidade do carro. Assim, você evita sustos, preserva os freios e mantém o controle total da direção. Comenta aqui se você já passou um sufoco na chuva por ter pisado nos dois pedais ao mesmo tempo. E se essa dica fez sentido para você, confere se já deixou o seu like. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Uma das maiores vantagens de dirigir um carro manual é ter o controle total sobre a marcha certa para cada situação. Esse controle te permite ajustar a tração do carro conforme o terreno, o peso da carga e até o clima. Mas para tirar o máximo proveito disso, não basta só saber trocar de marcha. É preciso aplicar as técnicas corretas de condução. Quando você dirige com atenção, usando as marchas de forma consciente, não só a sua segurança aumenta, como também a vida útil do carro agradece. Você evita desgastes desnecessários no sistema de embreagem, nos freios e na transmissão. É como dizem por aí, dirigir bem não é acelerar forte, é saber respeitar o ritmo do carro e da estrada. E se tem uma estratégia que nunca sai de moda, e que funciona muito bem no nosso clima chuvoso nas ladeiras do Brasil, é dirigir com suavidade. Manter a calma, evitar trancos e respeitar a troca de marcha são atitudes simples que fazem uma diferença enorme. Agora vem o conselho extra que pouca gente aplica, mas deveria: o uso do freio motor. Muita gente ainda confunde freio motor com dirigir em ponto morto, e isso é um erro grave. O freio motor acontece quando você mantém o carro engatado e tira o pé do acelerador. Nessa condição, o próprio motor usa compressão interna para reduzir a velocidade do carro, sem precisar usar tanto freio convencional. Isso não só economiza as pastilhas e os discos, como também aumenta a segurança em descidas, curvas e situações de pouca aderência. O carro permanece em marcha e o consumo de combustível praticamente zera. Sim, isso mesmo. A injeção eletrônica corta o combustível quando o carro está em movimento e você não está acelerando. Ou seja, é mais econômico e mais seguro. Mas atenção, nunca pise na embreagem durante o uso do freio motor. Ao fazer isso, você cancela o efeito e ainda joga toda a responsabilidade da desaceleração no sistema de embreagem, o que pode causar desgaste no disco, no platô e no rolamento. Se for usar freio motor, mantenha o pé fora do pedal da embreagem até o momento certo de trocar a marcha. E aí, me conta, você já usava o freio motor no dia a dia ou achava que andar no ponto morto era mais econômico? Vamos ver nos comentários quantas pessoas ainda estavam caindo nesse mito. Agora que você já conhece esses 13 erros que podem acabar com a embreagem e comprometer o desempenho do seu carro, não perca os próximos vídeos, onde vamos falar de 19 funções ocultas que carros possuem, mas o brasileiro nunca usa, e também de 10 truques ilegais que fazem o carro funcionar melhor. E agora me diz, qual desses erros você percebeu que vinha cometendo sem saber? Comenta aqui embaixo, sua experiência pode ajudar outras pessoas a se prevenirem também. Se esse vídeo te ajudou de verdade, deixa o like, compartilha com seus amigos motoristas e se inscreva aqui no canal. E se você quer assistir outros vídeos de manutenção de carro, eu vou deixar nossa playlists do lado esquerdo do vídeo. Mas se você quer assistir a playlist falando sobre carros SUV, eu vou deixar a playlist à direita. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.